no Antigo Testamento, no livro de Juízes, no capítulo 6. Livro de Juízes, capítulo 6, começamos com a ajuda de Deus. Servidão sob os midianitas. Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiram os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumento. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um homem, profeta, aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. Eu vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu sei, eu hei de ser contigo. Tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente, e o ponha perante ti.
e disse: eu esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efá de farinha. A carne pôs num açafate e o caldo pôs numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos e põe-nos sobre esta penha e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse Gideão: ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Até aqui, irmãos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. O Senhor nos mostrou agora nesse último instante, irmãos. Pensava que o Senhor ia mostrar alguns dos seus filhos aqui do ministério, mas nos colocou avante esse trecho da Bíblia. E os irmãos têm que ficar em comunhão, porque a comunhão é o que movimenta tudo no nosso meio, irmão. Glória ao teu nome. Quando nós vamos num restaurante, se não lhe fizer o pedido do que nós queremos comer, o garçom não vai trazer para nós. Nós temos que estar ali e com fome ainda. E com fome. Aí sim, vamos esperar que nós fizemos o nosso pedido. E é nessa esperança que nós estamos aqui hoje. Que Deus fale conosco na nossa necessidade. Queridos irmãos, uma passagem bem conhecida que falava sobre Gideão, varão valoroso, glória ao nome do Senhor. Mas antes aqui, o Senhor deu a graça de ler no início do capítulo, dizia sobre os filhos de Israel. Fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. O amor de Deus não acabou sobre eles. Mesmo errando, o amor de Deus continuou. Mas quem erra, irmãos, muitas vezes tem que pagar uma continha para que reconhecessem que se desviaram do caminho do Senhor e foram atrás de outros deuses. E o Senhor falou aqui, e vos disse: eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Senhor Deus, que tirou eles lá da terra da servidão do Egito, e o que precisavam, Deus dava para eles. Abriu o mar, atravessou o deserto, veio o maná, saiu água limpa da rocha, o calçado não envelheceu nem as vestes, 40 anos, uma sombra ia cobrindo eles, sempre cuidou desse povo. Glória a Jesus. Mas, irmãos, houve aqui uma desobediência que o Senhor falou que não temessem, e eles foram servir outros deuses. Muitos esqueceram
do que já tinha acontecido. Mas nem todos. Gideão ficou firme esperando no Senhor. Bem-aventurado aquele que passam por situação difícil, mas espera no Senhor. Pode todos voltarem, eu não volto, eu espero no Senhor. Então houve aqui uma cobrança de 7 anos. O que eles plantavam, os midianitas viam, levavam tudo. Precisaram fazer caverna nos montes para se esconder deles. Glória a Jesus. Até o lugar da habitação foi tirado deles. Eles plantavam e viam midianita como se fosse gafanhoto, conforme nós lemos aqui. Uma multidão que não podia contar. E levava tudo. Não adiantava plantar. Santo é o Senhor. Estando na desobediência, não adianta plantar. Estando no erro, irmão, não espere por benção de Deus. Deus nunca abençoou quem erra, porque Ele é justo. Santo é o Senhor. Deus não erra, nós erramos. Mas eu estou passando uma situação difícil. Se for por desobediência, está aqui a palavra hoje. Às vezes Deus testa a nossa fé, nossa obediência, como aconteceu com Jó. Diferente aqui desse povo. Jó nem sabia por que estava passando aquilo. Mas Deus depois virou o cativeiro dele e lhe deu muito mais. É isso depois que passou aquele período longo da prova. Aqui não. Ele estava errante. E se errar, vem a cobrança. A palavra está difícil de ouvir, mas é a verdade, irmão. É a verdade. Mas um deles, chamado Gideão, esperou no Senhor. Estava lá malhando trigo, para ver se salvava um pouquinho. E Deus lá de cima viu o esforço de Gideão. Lá do alto. Não tem aquele que se esforça que Deus não enxergue, irmãos. Seja a causa que for, a situação que for, aquele que procura o Senhor não fica sem resposta. Gideão não ficou sem resposta. Deus mandou um anjo falar com ele. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Besrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar os midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, ele disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Tudo o que ele fez estava sendo registrado lá no céu, para receber essa palavra do anjo, varão valoroso. E tem valorosos aqui dentro também, irmão. Que passou luta, glória ao nome do Senhor. Muitos não ficaram firmes, muitos deixaram, mas nós estamos aqui debaixo da proteção divina, irmão. E o Senhor sabe quem entrou aqui, que está precisando de um socorro. Então Deus já nos chama de valoroso na sua presença, irmão. Gideão respondeu: Senhor, o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio. E o que é feito das suas maravilhas, que nossos pais nos contaram? Não fez o Senhor subir do Egito
Porém agora o Senhor nos amparou e nos deu na mão dos midianitas. Glória a Deus. O Senhor sempre, irmãos, arruma um escape para nós. E chamou a Gideão para essa obra. Do meio de todo aquele povo, ele chamou Gideão, aquele que ficou firme. Ele tinha uma missão. E você tem uma missão também. Às vezes não é a missão de ficar na frente de um povo, mas é para relevar o recado para uma família. É para levar um recado para o teu filho, para o teu esposo. Você tem uma missão também. E por quê? Por causa da tua fidelidade. Então ele veio aqui e falou: o Senhor é contigo. Ele então falou: que é feito daquelas obras que nós ouvimos? Nos tirou o Senhor do Egito. Glória a Jesus. Então não temas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos do midianita. Porventura não te enviei eu? Santo é o Senhor. Quando Deus separa alguém e envia, não tem o que impeça o operar de Deus. Pode levantar o que for. E Deus está enviando alguém, Deus sabe com quem está falando aqui. Para alguma obra aqui e para o nome dele ser glorificado. É com aqueles que ficam firmes que Deus fala, irmão. É com aqueles que não negam o Senhor, que fica firme. Mas se nós não estiver muito firme nessa manhã, Deus vai dar firmeza para nós também. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força. E ele disse: meu Senhor, com que livrar Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. O Senhor disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Eram milhares, irmãos. Não dava nem para contar. Como gafanhoto. E o Senhor falou que ia livrar como se fosse um só homem. São coisas que na nossa mente não dá para compreender. Mas como eu vou fazer isso? Que situação difícil é essa? Não temas, Gideão. Eu estou te enviando. Glória a Jesus. Não temas, haverá obra de Deus na tua casa. Haverá obra de Deus, porque Deus mandou. E quando Ele manda, vai tudo para o lugar. O adversário vai te respeitar, diz o Senhor. E ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui te não apartes até que eu venha a ti e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. Irmãos, o anjo não foi embora. Foi preparar cabrito, foi preparar bolosasmo. Isso não estava pronto. Ele foi fazer, mas o anjo ficou lá esperando. Eu vou ficar esperando pela tua oferta. O Senhor está esperando a nossa manifestação, a nossa oferta na presença dEle. Glória ao nome do Senhor. A partir da hora que Ele receber a tua oferta, vai subir louvor para o céu, e aquilo que você deseja, Ele vai entregar na tua mão. Milhares e milhares eram os midianitas.
Mas quando Deus determina, Ele só quer a nossa obediência. Espera um pouquinho aí que eu vou trazer minha oferta. Se o Senhor vai comigo, você vai receber minha oferta. O anjo falou, vai que eu espero, pode ir. Trouxe. O anjo falou, coloca em cima da penha, da pedra, verte o caldo, e estendeu o cajado, subiu para o céu. Recebeu. E aí o Gedeão fala, agora eu sei que o Senhor é comigo. Recebeu minha oferta. O anjo desapareceu na frente dele. Vai ter obra no nosso meio, irmão. Só está esperando a tua oferta, a nossa oferta. Qual é a tua oferta na presença de Deus? O que você tem de bom para entregar para o Senhor? Qual é o voto que você fez na presença de Deus? Ana fez um voto. Se me deres um filho varão, eu entregarei na tua casa, Senhor. E o Senhor mudou a vida dela. E a partir daquilo começou a gerar. Salaia. Deus se agradou do voto. Deus se agradou da oferta. E entregou na vida de Ana aquilo que ela precisava tanto. Começar a gerar. Penina a embravecia tanto. Ela tinha muitos filhos e Ana não tinha. Mas o primeiro filho de Ana, ela teve mais, mas o primeiro foi consagrado ao Senhor. E dele está escrito aqui nesse livro sagrado, ungiu o rei Davi também. Então depende da nossa oferta, depende do nosso voto, do nosso propósito. E na nossa força, fidelidade, Deus entra conosco. Se nós virar as costas, o Senhor nos coloca num cantinho até nós reconhecermos. 7 anos servindo, sendo roubado pelos midianitas. Mas quando eles viram que não saía, não tinha jeito, aí foram clamar ao Senhor. Viu como é que é? Aí foram clamar ao Senhor. E o Senhor, por misericórdia, mandou o anjo. Mas escolheu quem? Algum deles? Não, escolheu Gideão. Glória ao nome do Senhor. O Senhor nos fala pela palavra. Os midianitas vão parar de roubar a nossa plantação. Nossas vidas, muitas vezes, irmão, é um saco furado, quem fala aí, não é isso? Você junta e vai embora, você junta e vai embora, não tem jeito, você junta, não prospera, não vai. Mas hoje Deus vai colocar um basta, como colocou um basta nos midianitas. Chega, esse é meu povo a quem eu amo tanto e tem um plano de salvação na vida deles. Como tem um plano de salvação em cada um de nós que entrou nessa manhã aqui. Vai para a tua casa com a esperança viva. Deus só está esperando a tua oferta na presença dele. Antes de fazer oferta, busca o Senhor. Busca o Senhor. Gideão fez o melhor. Ele não estava pronto, ele foi ainda preparar. Fez o melhor, está aqui. E recebeu. Glória a Jesus. Abel também. Eu nos trouxe. Abel também. Ele cuidava dos animais, do gado. E ele fez a oferta do melhor que ele tinha do gado. Não era do pior, era do melhor. Ele fazia em sacrifício. Caim já fazia o contrário. Achava que não devia ser daquela forma. Faça do melhor para o Senhor. Nós não vamos ficar arrependidos, não. Nós vamos ver o operar dele na nossa vida. É a palavra que Deus mostrou. Deus seja louvado.